Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos aqui nessa noite reunidos para louvar e adorar o Senhor. Eu quero convidar você a estar aí na sua casa agora, preparado para o mais de Deus para a sua vida. Amém. A palavra do Senhor diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós estamos aqui para juntos adorarmos ao Senhor. Glória a Deus. Essa família aqui abençoada, para poder louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Amém? Amém. Convido você, nessa noite especial, a adorar o Senhor. Criatura
Amanhecer
cada louvor, cada expressão de louvor, é o que nós agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Saudade, irmãos. Fique com a palavra agora, em nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos. Bom estar com vocês para juntos, mais uma vez, estudarmos a palavra de Deus. Como é que está você? Você está bem? Como é que está a sua família? Eu gostaria de que você que está aí do outro lado, vai aproveitando aí para dar um like aí para ajudar o canal. Quero desejar tudo de bom para vocês. Hoje o assunto, nós iremos falar de um rei que teve um sonho e que não conseguiu sono durante aquela noite. E por causa desse sonho, um homem que era rei, chamado Nabucodonosor. A palavra de Deus, eu quero levar você a abrir a palavra do Senhor aí, no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 1 e 2. Se você não trouxe não está com a sua Bíblia aí fácil, então, se você tem a Bíblia no celular, você pode também buscar esse entendimento aí. Mas o texto diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-lhes o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarasse ao rei este sonho, os quais vieram e se apresentaram diante do rei. Mas não conseguiram revelar o que simbolizava o sonho do rei. Um sonho que perturbou a mente de um executivo de um reinado. O tema de hoje é Deus é que revela as coisas. Um sonho que perturbou de forma profunda o sono de um rei chamado Nabucodonosor. Este rei, ele era muito famoso e todos os reinos vizinhos temiam a ele. Mas o que de fato aconteceu que o perturbou tanto? Ele não conseguiu discernir. Por mais que investigasse, ele não conseguia entender o que de fato representava aquele sonho. E por causa disso, o rei se enfureceu e mandou fazer um decreto. E esse decreto era para que todos os sábios da época, daquele reinado, fossem mortos, porque eles não tinham mais a confiabilidade do rei, porque eles se apresentaram para trazer a solução, mas eles não puderam trazer a solução. Então o rei se irrita e manda fazer um decreto e dá ordem ao capitão da segurança do palácio que matasse todos os sábios que estavam acompanhando o seu reinado. Eu não sei, meus prezados, se nessa época o profeta Daniel estava viajando ou
alguma coisa aconteceu que ele não estava presente ali. Mas ele fazia parte dos sábios da Babilônia. O que acontece então? Daniel, homem de Deus, ele ficou sabendo horas antes de que o decreto fosse assinado. E de repente, os seus assessores o informam que o que estava acontecendo no governo de Nabucodonosor e que saíra um decreto que todos os sábios iriam morrer, inclusive Daniel e os demais, porque ele não ia poupar ninguém. Mas Daniel, então, ao ser informado, o que ele faz? O decreto já estava em vigor, mas não tinha feito nenhuma execução. Daniel, então, vai de encontro com o capitão da guarda e pede a ele alguns instantes e conversa com ele. E diz a ele: por que se apressa tanto em cumprir o decreto do rei? E Daniel, então, com a credibilidade que tem de homem de Deus, ele pede para que o capitão aguarde um pouco, porque ele iria entrar na presença do rei e conversar com o rei. Amém, amados? Então veja o posicionamento de um homem de Deus no governo, no reinado. E o que ele fez? Ele teve o consentimento do capitão e ele foi levado à presença do rei. E ao chegar na presença do rei, Daniel estava a par de tudo o que estava acontecendo. E pede ao rei um voto de confiança. E quando ele fala isso com o rei então aplaca mais a sua ira e pede para que o decreto não avance, mas tenha uma pausa. E através desta pausa, o milagre de Deus aconteceu, que nenhum dos sábios que estava prestes a morrer tiveram suas vidas executadas. Porque a misericórdia de Deus, ela é grande. O amor de Deus é grande por todas as pessoas, independente da sua religião, independente da sua fé, independente de que a pessoa seja ou a posição social que ocupa. Deus ama as pessoas. Deus não ama coisa nem objeto. Deus ama as pessoas. E eles foram poupados de morrerem naquela época, por causa da interferência divina através de um homem que era cheio do Espírito Santo e tinha muita intimidade com Deus. Então, Daniel pede o voto de confiança. Ele já está por dentro dos assuntos e a gente sabe que a respeito da interferência divina, muitas coisas catastróficas que iriam acontecer, não aconteceram porque Deus o interferiu com alguém da sua confiança. Então, irmãos e irmãs, cada um de nós precisamos receber a dosagem certa daquilo que Deus tem para nós. Você pode ser alguém da confiança de Deus para determinadas coisas. Deus pode usar você para ajudar alguém ou trazer uma solução. Daniel já estava por dentro dos fatos e foi até a presença do rei. Mas antes eu quero lembrar a você, lá no livro de Gênesis 41:8, fala de um homem que teve um sonho também. O rei
era o rei do Egito, aquele homem que governava o Egito, chamado Faraó. O rei Faraó, ele teve um sonho, e ele também não conseguiu ninguém que o interpretasse. Mas lá na prisão tinha um homem que tinha intimidade com Deus e revelou os sonhos do rei. E Deus honrou José. E José, através disso, se tornou governador do Egito. Então, Daniel recebe um crédito. Amém, irmãos? Deus também tem dado crédito para você nesses dias. E quero dizer a você que um homem ou uma mulher de Deus em um governo, seja ele quem for, faz uma diferença tremenda. Louvado seja Deus. Quando Daniel chegou até a presença do rei, as coisas começaram a tomar um rumo diferente. E Daniel pediu voto de confiança e ele deu. Então agora aquela responsabilidade começa a ficar mais leve nos ombros de quem não tinha condições de responder. E Daniel assume esse fato. Mas qual foi a palavra que Daniel empenhou diante do rei? Ele disse para o rei: eu trarei a interpretação desse negócio. Depois de conversar com o rei, ele foi para a sua casa. E na ida, ele buscou a ajuda dos intercessores. Porque, irmãos, a palavra do rei pesava no reinado naquela hora. Havia um decreto de morte. E quando há um decreto de morte, só a mão de Deus. Porque ali era a palavra de um rei contra os demais. E a palavra do rei se não voltava atrás. E Daniel, então, foi para a sua casa para ter um tempo de reflexão e de oração e de uma conversa profunda com aquele que todas as coisas ele pode. Mas Daniel fez questão de deixar registrado que aquilo que o rei queria, nem sábios, nem astrólogos, nem mágicos, nem ciência, ninguém poderia revelar aquilo que o rei tinha sonhado, mas somente alguém muito especial. E ao sair, o que Daniel diz ao sair da presença do rei? Ele diz: nem sábios, nem os cientistas, nem astrólogos, nem adivinhos, nem magos, ninguém poderá interpretar isso aí. Mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, faz saber ao rei Nabucodonosor os dias do fim. Amém, queridos? Os teus sonhos e as tuas visões da tua cabeça. Depois que Daniel revela os segredos e o que aconteceu, o rei então tomou uma atitude muito importante, colocou Daniel
como ministro de todos os sábios da época no seu período, na sua época. Por que isso, irmãos? Porque o rei, ele viu a sinceridade com que Daniel tratava as coisas de Deus e as coisas do rei. Ele viu em Daniel alguém com um perfil de honestidade, de sinceridade, de humildade e de quebrantamento. Alguém que não buscava a sua própria glória, alguém que buscava glorificar o nome daquele que é o Todo-Poderoso, que é o Deus de Israel. O rei sente essa firmeza. Então, o rei, depois que recebe essas benécias, ele então chama Daniel mais para perto dele e coloca como o ministro do conhecimento do seu reinado. E quero dizer a você que para Deus nada está encoberto. E preste atenção naquilo que eu vou ler com você. O livro de Daniel, capítulo 2, versículo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão da noite. E Daniel louvou ao Deus do céu. Então o que Daniel estava fazendo na sua casa? Orando incessantemente e buscando a presença de Deus para que trouxesse uma resposta. Porque quando ele se deslocasse da sua casa e fosse até o palácio do rei, ele teria que ter uma resposta positiva. Porque se ele não tivesse essa resposta, a sua vida não existiria mais. E os seus colegas, os seus amigos e os demais sábios que se apresentaram diante do rei, todos estariam condenados à morte. Mas a palavra de Deus que Daniel liberou: mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, e os teus sonhos e as tuas visões na tua cama. Todas as pessoas estavam ligados e com os olhos voltados para o palácio. E falou Daniel e disse, versículo 20: seja bendito o nome de Deus, de eternidade e eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. De quem é a sabedoria? A sabedoria pertence a Deus, e a força, o poder, a autoridade pertence a Deus. Sobre Deus está toda a unção de graça, de sabedoria, de conhecimento. E esse mesmo Deus de conhecimento e sabedoria, ele muda os tempos e as horas. Ele remove reis e estabelece rei. Ele dá sabedoria aos sábios e ciências aos entendidos. Então Daniel expõe isso diante do rei, diante de todo o reinado da Babilônia. Meus prezados, que coisa maravilhosa! Então ele está ciente de tudo o que está acontecendo no mundo inteiro. E ele é cheio de graça e de misericórdia. Ele não irá deixar você sozinho. Ele ama você.
e Ele tem o melhor para você. Então, meus amados, Daniel, então, continua falando na presença do rei. Ele é aquele que revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E Daniel traz a revelação dos sonhos de Nabucodonosor. Traz a interpretação do sonho. E aquele rei teve paz. Porque o nome de Deus foi usado por Deus para desvendar um mistério, para desvendar um sonho que muito incomodava o rei da Babilônia. Muitas pessoas às vezes estão confusas, sem saber o que fazer. Mas eu quero dizer para você que se você conhece o Deus de Daniel, se você tem intimidade com o Deus de Daniel, na sua simplicidade, você pode clamar a Ele, porque cada um será cobrado de acordo com a luz que você recebe. Deus não irá exigir de você aquilo que você não pode fazer. Deus não irá dar nenhuma aprovação acima do que você pode suportar. Mas uma coisa você esteja certo, que Deus protege aqueles a quem Ele ama. E Daniel garantiu ao rei: vou trazer a interpretação. Daniel 2,16. Vou trazer a interpretação. E o que aconteceu? Que Daniel, ao se apresentar diante do rei, ele expõe o sonho do rei e disse a Nabucodonosor todo o que ele não sabia a respeito do sonho e queria saber. E houve paz naquele reinado. Ninguém foi morto, ninguém foi destruído, por causa da interferência de Deus e de um homem que temia a Deus e que orava constantemente. Ele disse: a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria de que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse a saber ao rei, para que entendesse os pensamentos do teu coração. Então, eu não vou mais me prolongar, porque é um assunto longo. Quero parar aqui e dizer a você que no livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 30, Daniel disse ao rei: a mim foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para interpretação se ficasse a saber ao rei, para que entendesse os pensamentos do teu coração. Que Deus abençoe você. Muitas vezes, irmãos, nós estamos com alguma coisa encravada na nossa alma e às vezes entramos em choque querendo saber. Se você não conseguiu entender, entrega nas mãos de Deus e descansa nele, confia nele, que o mais ele fará. A palavra de Deus diz: entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, e que o mais ele fará. Sei que você está vivendo dias difíceis, dias onde você está se perguntando: o que é isso que está acontecendo no Brasil e no mundo? Não fique preocupado, no sentido de se desesperar. Claro que preocupação todos nós temos,
Mas quando eu digo não fique preocupado, eu digo não deixe essas preocupações levar você ao extremo. Mantenha o equilíbrio, mantenha a fé. Deus está no controle de todas as coisas. E mais cedo ou mais tarde, Ele irá se manifestar para trazer para você uma resposta boa, que possa tranquilizar a sua alma e o seu coração. Deus abençoe. Quero orar por você e por todos que estão nos ouvindo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que nesses dias que problemas estão acontecendo, nesses dias do fim, muitas pessoas estão inquietas, com medo, inseguras, mas a tua palavra diz que Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, e em nome de Jesus, aquilo, Senhor, que a gente não consegue passar, a gente tem vontade, mas não consegue, mas o Espírito Santo de Deus, que é sábio, que é mestre, que Ele venha glorificar a Jesus Cristo e exaltar a Deus nesta terra, que esta mensagem, Senhor, possa confortar o coração dos irmãos, que se é uma coisa tão difícil que aconteceu naquela época, Deus usou um homem para ajudar a desvendar aquele mistério. Nesses dias de dificuldade na terra, use a tua igreja, use os irmãos para confiar e ministrar no mundo espiritual a solução dessas dificuldades. Porque tudo vem do Senhor e tu és o Deus que revela os segredos, o oculto e escondido. O Senhor revela aquilo que está nas trevas e com o Senhor mora a luz. Tu és um Deus de justiça. Manifesta o teu poder e a tua unção, a tua graça, as tuas misericórdias sobre todas as famílias da terra. Em nome de Jesus. Amém.